podem nascer em famílias não ruivas. Pra quem sempre sonhou então em ter um dia filhos ruivos, não precisa se desesperar, viu? Por você não ter os cabelos vermelhos. Ser ruivo é uma característica genética recessiva. Portanto, pode aparecer após várias gerações de cabelos escuros. Mas saiba que isso é um acidente genético relativamente difícil de acontecer. Estudos revelam que apenas 1 em cada 200 pessoas são ruivas, o que equivale a uma população de cerca de 40 milhões de pessoas. Ou seja, apenas 1 em 4 de seus filhos poderão ser ruivos. Afrodescendentes também podem ser ruivos. Por essa você não esperava, né? É porque eles são ainda mais raros do que os ruivos de pele clara. As categorizações caem, os estereótipos decepcionam e a diferença é bem bonita. DNA of people living today, we find those with the same genetic markers. This map shows the distribution of men with a marker on their Y chromosome called M130. We can wind this film backwards and follow the migration route they took, which was the first complete one out of Africa. That was the basis for the study conducted by Spencer Wells and others in 2000, which involved collecting DNA samples from indigenous people all over the world. Wells found distinctive genetic markers and traced each back to its source, marked here by red circles. We're retracing the migration paths our ancestors took backwards through time, and this is where they started, once again in Africa. Because the mutations happen at a fairly regular rate, these ancestral markers can even be dated, so the timescale on this map marks the progress of each migration. Populations that stay put and don't migrate will, of course, have a lot more of these genetic markers, so it's not surprising that we find the greatest genetic diversity in Africa. But the greatest of all belongs to a people whose ancestral homeland once extended from South Africa to the Rift Valley. Wherever you're from in the world, whatever mitochondrial or Y chromosome DNA markers you have, you can trace your ancestry back to the people whose modern descendants are the San, the Bushmen, the living embodiment of all modern humans. Humanity that travels right through every culture. And after all, we're all from Africa originally. You know, we're all Berliners, we're all Africans, really.
gente abre a edição de hoje com imagens do Conselho Tutelar da região central da cidade. É que um caso que chocou muita gente, divulgado hoje, foi acolhido aí, pelos conselheiros desse local. É o caso da criança que deu entrada na Santa Casa de Campo Grande com vários ferimentos, resultados de um ritual de magia negra cometido pelos próprios tios, segundo a polícia. É um caso absurdo, incompreensível, que o MSTV mostra na edição dessa quarta. Oswaldo Nóbrega mostra pra gente agora na reportagem. Na delegacia, os suspeitos confessaram o crime. As declarações chocam pela frieza e crueldade dos tios, que tinham a guarda da criança. Por que vocês faziam isso? Porque faz parte do ritual, né? É que ela incorporava e daí aí torturava ele, né? Fotos divulgadas pela polícia mostram a criança com queimaduras e lesões por todo o corpo. A conselheira tutelar que acompanha o caso diz que está horrorizada com tanta violência. Pelo senso comum, é inimaginável que um ser humano tenha a capacidade de fazer tamanha tortura com uma criança entre 4 e 5 anos de idade. Ele vai precisar de apoio psicológico durante muito tempo. Talvez até pro resto da vida, né? A stunning claim from an accused killer awaiting trial in Pennsylvania. Miranda Barber, we first told you about her last December. Barber and her newlywed husband were charged with using Craigslist to lure a man into their car and then murdering him. Well, tonight we are learning Barber claims she is a serial killer. So many she says she can't remember. Our national correspondent Susan Candiotti is joining me now to explain all of this. So many she can't remember? That's barely what happened. All this came about because of a jailhouse interview. She invited in a reporter from a newspaper in Sunbury, Pennsylvania, the Daily Item. And in this interview, she says that she not only killed the Craigslist victim, but that she also killed many other people, at least 22. But after that, she told the reporter, I stopped counting after that. It was at least 22, she says, in Alaska, in Texas, in California, and in North Carolina, all where she used to live. Isn't she claiming that she was also part of a satanic cult? She said that when she was, she told a reporter when she was 13 years old that she was with the leader of a satanic cult who made her help him kill somebody. And then she went on to kill other people. It's unclear whether Satanism, she claims, was involved in that too. Do police believe all of this? Because, I mean, if she said she killed that many people, I mean, are there murders or missing people there to substantiate what she's talking about? You can imagine these are pretty amazing claims. So the police chief does tell CNN that he is looking into all of this. He's got his own people calling authorities in other states to try to track all of this down. However, a law enforcement source tells us, quote, this appears to be the real deal. It's conceivable. Wow. And the FBI, we contacted them. They said that they will assist. They will help this local police department if they ask for help. I just decided to basically be the poster child for ritual abuse. I was like, if nobody else wants to talk about this stuff, I'll talk about it. Fine, I'm going to tell you this stuff exists. If you don't want to believe that it exists, then you're part of the problem. It's a secret world full of abuse that many refuse to believe exists. Tonight, one Idaho woman is sharing her story to raise awareness. Just last week, North Carolina police arrested 2 people linked to 2 deaths and satanic rituals. Tonight, one woman shares her story of what she says happened right here in Idaho. Dawn, her story is graphic. It seems like a movie. I won't forgive myself unless I say something. A nightmare. My place that I could sleep was in the bathtub. A living hell. When you side with a victim and you believe a story that somebody has said like me, it puts people in a moral dilemma. I'm essentially asking people to rewrite their entire version of reality. For 13 years, reality for Teal Swan was that of a satanic cult. The young girl who grew up near Preston, Idaho, was taken in by a family friend at age 6. Because I got a front row seat to more than a few of these people. And the reality is that they come from extremely traumatic situations, and that's what turns them off emotionally and makes them not only want to, but capable of doing the things that they keep doing. Life, according to Swan, consisted of abuse, both physically and sexually, and murder. The stories she shares are simply hard to hear. So he'd be driving and suddenly he'd be like 20, 19, 18. He'd like pull over to the side of the road, and that was my cue that I was supposed to get out of the car and then run, basically. And
I was supposed to evade him, and so it was like for a timed period of like 2 or 3 hours, I would be trying to run away from him while he tracked me. And if he caught me, I would get punished. Like my rib cage is covered in these scars because he would count coup. Back then, I got really proud of myself when I would get away from him, instead of realizing that I was being chased through the woods by somebody who killed children. How many children did you watch him kill? I can remember, well, him specifically, not the group 5. So you physically watched him kill 5? Yeah. How many did you witness? Probably 7 over the course of my life, I think. Yeah. Teal thought of escaping, telling someone, anything to get out, but fear would stop her. One of the first programs that was done on me like that, he had me breathing and then go through an elaborate visualization where he was walking me through my home, having just told, okay, you just told people about me, and you just told people who you really are. So what do you see hanging from the rafters? I shrugged my shoulders. He goes, do you see that that's your mother? Do you see that her blood is all over the floor? Teal knows many won't believe her. What she says is hard to confirm, but what she shares is also the focus of dozens of investigations around the country. Lieutenant Larry Jones, a former Boise police officer, was instrumental in a Department of Justice report on cult rituals. The report admits crimes like these are hard to prove, but says it is imperative that the cases be solved. In Teal's case, which she says was turned over to police, no charges have ever been filed. I think that we're in a time where we have to open up to these a lot darker aspects of the human psyche. We have to admit that these things go on, and we have to provide ways for both sides of the equation to heal. In most documented cases of ritual abuse, it's often close friends or family who commit the crime. Teal says the issue is bigger than anyone can ever imagine. I think with every single case that we see coming out with this, people are more forced to accept the reality that this stuff occurs instead of just discrediting every single one of us, which has been the status quo for so long. It's really easy to write us off and say we're mentally ill. Most of us who go through these scenarios, we think that, you know, it's happening because we deserve it, or it's happening because we're evil, or some stupid thing like that. Sorry, I'm like... You're okay. Por toda a América, adolescentes estão brincando com um novo e assustador jogo, o satanismo. Seus livros escolares estão marcados com símbolos satânicos, cruzes de cabeça para baixo, o pentagrama e o número 666. Suas modas tornam belo o demônio. Eles são seduzidos por heróis do heavy metal, os quais muitos usam imagens satânicas em suas músicas e capas de discos. Para alguns desses jovens, a fixação pela violência, maldade, morte os leva a cometer crimes abomináveis, incluindo suicídio e sacrifícios humanos. Joseph Bison, de 18, e Edward Bennett, de 19, ambos criados em lares mormons, tiraram sangue de suas próprias veias e mutilaram animais em rituais satânicos. Mas isto não era mais o bastante. Então, por fim, mataram Michelle Moore, de 18 anos. Shannon Seller, condenado de morte em Oklahoma, brutalmente assassinou sua mãe e padrasto, porque eles tentaram prevenir seus rituais satânicos. Scott Waterhouse, de 17, torturou e matou uma menina de 12 anos em uma matança satânica. Peter Wetland, de 17, formou uma seita satânica com mais 3 membros. Após terem sacrificado um gato, eles se viraram contra Steve Newbridge, o 4º membro do grupo. Bateram-no até a morte com um bastão de beisebol, enquanto cantavam um sacrifício para Satanás. Richard Romero é o assassino da noite. Ele foi condenado por 13 assassinatos e 30 delitos. Durante o verão de 1985, ele espancou, enforcou, estuprou, sodomizou, atirou e cortou suas vítimas em um violento e sádico culto satânico. Na primavera de 89, os corpos de 13 vítimas, um deles que tinha somente 16 anos, foram encontrados mutilados e enterrados em um só túmulo próximo da fronteira dos Estados Unidos e México, em Matamoros.
Esta seita satânica, contrabandeadora de drogas, acredita que sacrificando humanos em rituais estranhos teria uma proteção mágica. As vítimas tinham sido espancadas com um martelo e algumas sofreram horríveis mutilações, incluindo a retirada dos cérebros, corações e outros órgãos que eram então fervidos em sangue. Para aqueles de nós que, ao passar dos anos, temos sido envolvidos no ocultismo ou em sua pesquisa, esses relatórios horríveis, infelizmente, não são novidade. É somente a ponta do iceberg. Porque o satanismo é de natureza clandestina, fica difícil estimar o número de pessoas que estão envolvidas. Nem todos os grupos satânicos estão envolvidos em atitudes criminais, mas com aumento de frequência, agências de aplicação da lei por toda a América do Norte e Oeste Europeu estão recebendo relatórios similares de atividade ilegal. Satanicamente inspirados, a pornografia infantil, o abuso nos rituais, mutilações de animais, assassinatos para sacrifícios humanos, canibalismo, estupro, sodomia, destruição de túmulos e igrejas são somente algumas das consequências. As vítimas são de todos os níveis de vida. Suas histórias são grotescas e além da compreensão humana. O propósito deste vídeo não é o de sensacionalizar esse terrível assunto, mas, ao contrário, é para informar-lhes sobre um real problema que está se espalhando pelas nações. O que costumava ser escondido e secreto, agora está sendo arrogantemente demonstrado em público por satanistas que recrutam abertamente e fazem pichações macabras e grotescas mutilações em público. E neste vídeo, o nosso desejo é educar você e toda a sua família a proteger-se dos terríveis efeitos do satanismo. Numa distribuição Buena Vista Filmes, Os Adoradores do Demônio, dublado nos estúdios Da Vinci. Hoje, um crescente número de pessoas não creem na existência de um Deus pessoal ou no diabo. No entanto, muitos acreditam em uma força ou um poder universal que pode ser acionado a bel prazer e manipulado para o bem ou mal, como eles creem, praticando várias técnicas e rituais. Dentre pessoas que creem nesta filosofia ocultista estão os bruxos brancos, os bruxos negros e os satanistas. Os satanistas e bruxos negros adoram o diabo. Paralelo a isso, você encontra pessoas que se chamam bruxos brancos ou magos, que declaram ter poderes mágicos, mas só usam para o bem. Existe muita confusão entre satanismo e bruxaria. Os dois são geralmente aglomerados em um só. O satanismo, na sua essência, é basicamente a reversão e perversão dos símbolos cristãos, onde a bruxaria ou magia branca, como nós preferimos chamar, é totalmente separada. Uma organização autônoma que tem sua própria forma ritualística que não é relacionado com o cristianismo de forma alguma. Bom, assim que eu entrei na magia branca, tudo parecia muito bom. Parecia branco e inocente, simplesmente saindo e colhendo ervas, adorando a natureza. Mas quando eu cheguei aos níveis mais altos, eu aprendi que o nome do deus chifrudo era Lúcifer. E também eu aprendi que o símbolo principal era um pentagrama invertido, o que era de princípio um símbolo de magia negra. A ponta alta da estrela invertida, com as duas pontas para cima, simbolizando os chifres de Satanás. Eu comecei a perceber que as coisas aqui não eram bem como deveriam ser. De acordo com a minha Bíblia, bruxaria é bruxaria. Deus não vê diferença entre o preto, o branco ou o cinza. A bruxaria te permite ou te ensina a depender de poderes sobrenaturais e espíritos para conseguir aquilo que você quer aqui na Terra. Então eu acredito que apesar de toda a bondade que a magia branca pensa que ela faz, sua fonte de poder é exatamente a mesma do satanismo. Muitos oficiais têm sido relutantes em admitir as terríveis ramificações da atividade satânica na América e na Europa. Mas apesar da oposição, algumas pessoas têm se levantado e falado contra o crescimento do satanismo como uma epidemia que deve ser levada a sério. Inglês Alice Crowley, líder e inspiração no reavivamento do satanismo de hoje, era bissexual, viciado em heroína e estudioso de demônios, e era violentamente contrário ao cristianismo. Em seu livro Mágica, ele detalha o procedimento correto para realizar o sacrifício infantil. As poderosas influências de Crowley são vistas em grupos como OTHO, Ordo Temple Orients.
E o coronel Michael Aquino, com o Templo 7, uma prolongação da Igreja de Satanás. Em 1966, Andrew LaVey fundou a primeira Igreja de Satanás em São Francisco, que em certo ponto atingiu 10 mil membros. LaVey ofereceu a Bíblia Satânica e Rituais Satânicos, 2 dos livros satânicos mais importantes. You know, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. They scared to lose their fucking house, or they scared to lose their record deal. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Used to came with a few toys like a Happy Meal. If I could go back, I never would have rapped. I sold my soul to the devil, I'll never get it back. I just want to leave this game with level-headed out here doing your songs, you know, you're still on tour. I do, but I don't take it for granted. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to that destiny thing. I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my hand. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with you know, with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in the world we can't see. De Rosane Collor, 20 anos depois do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, a ex-mulher dele decide abrir o jogo sobre esse período conturbado da história do Brasil. Rosane Collor diz que o ex-marido mentiu sobre as relações dele com Paulo César Farias, o PC Farias, figura que comandava um esquema de corrupção dentro do governo. Rosane conta mais. Confirma que, para se defender de inimigos políticos, o então presidente Collor participava de sessões de magia negra nos porões da Casa da Dinda, a residência oficial do casal em Brasília. A reportagem é de Renata Ciribelli. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe do teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Você tem saudade do poder? O poder é efêmero. O poder um dia acaba. Em 1990, quando Fernando e Rosane Collor de Mello se tornaram o presidente e a primeira-dama mais jovens do Brasil, ele com 40 anos e ela com 26, ninguém poderia imaginar essa cena. A Rosane, que chamava atenção pelas roupas caras e extravagantes, passando sempre a imagem de mulher poderosa, hoje se senta com a Bíblia entre as mãos em cultos evangélicos para pedir ajuda e dar testemunhos como esse. E olha que eu tive muitos momentos que eu dizia: Jesus me leva. Aqui nessa terra eu não quero ficar mais. Fernando Collor e Rosane ficaram casados por 22 anos. Há 7 anos se separaram. Agora brigam na justiça em um processo litigioso. Nesta entrevista, Rosane fala pela primeira vez sobre o que viu e viveu na presidência do ex-marido, hoje senador. São revelações inéditas que confirmam boa parte do que Pedro Collor, irmão já falecido do ex-presidente, disse há 20 anos, detonando o processo de impeachment, o afastamento de Fernando Collor do poder. A versão de Rosane estará também num livro que ela escreve com o jornalista Fábio Fabretti. Eu me considero um arquivo vivo. E eu digo em todas as entrevistas, inclusive já disse na justiça, que se algo acontecer na minha vida, o responsável maior será Fernando Collor de Mello. Rosane conta que chegou a ser ameaçada ao decidir ir à casa de uma pastora chamada Maria Cecília, da igreja Resgatando Vidas para Deus. Cecília era amiga do casal Collor e antes de se converter à igreja, se dedicava ao que Rosane chama de magia negra. Nesse encontro, a pastora distribuiu uma gravação em que revelava trabalhos de magia feitos por encomenda do ex-presidente na Casa da Dinda, a mansão da família Collor em Brasília. Revelações que Rosane confirmará
nessa entrevista. Eu recebi um telefonema dizendo que eu não fosse a esse evento, porque se eu fosse, eu iria, mas eu não voltaria. E eu repreendi, eu disse que eu não tinha medo. E você acha que foi ele ou foi ele que te ameaçou? Foi ele que ameaçou. Ele te ligou e pessoalmente te disse isso? Um telefonema anônimo. Mas você não pode saber. Não, eu não sei se era ele que estava no telefone. Eu sei que eram pessoas que falavam dizendo que ele tinha mandado ligar, dizendo que eu não fosse para aquele culto, porque se eu fosse, eu não voltaria. Para entender as acusações de Rosane Collor de Mello contra o ex-marido, é preciso relembrar um dos momentos mais dramáticos da história do país. O ano é 1989. O Brasil está eufórico por votar para presidente da República depois de 29 anos sem eleições diretas. Fernando Collor se lança candidato como o defensor dos humildes, o caçador de marajás, como eram conhecidos os funcionários públicos que recebiam super salários. Vamos fazer do nosso voto a nossa arma para retirar do Palácio do Planalto de Brasília os maiores marajás deste país. A estratégia funcionou. Collor venceu com 35 milhões de votos. Lula ficou em segundo com 31 milhões. O novo presidente assumiu em 15 de março de 1990. Pouco tempo depois da posse, começaram a circular as primeiras denúncias de corrupção envolvendo o nome do tesoureiro da campanha, Paulo César Farias. PC, como ficou conhecido, era acusado de pedir dinheiro a empresários em troca de privilégios no governo. Toda e qualquer denúncia tem que ser exemplarmente apurada. Em maio de 1992, estoura a bomba. Em entrevista à revista Veja, o próprio irmão do presidente, Pedro Collor, afirma que PC Farias era testa de ferro de Fernando Collor. O presidente, segundo as declarações do irmão, sabia das atividades criminosas de seu ex-tesoureiro. 10 meses depois, Pedro vai além. Em entrevista ao Jornal do Brasil, diz que Collor e Rosane faziam o que ele, Pedro, chamou de rituais de magia negra. E na própria casa da Dinda, que era a mansão da família Collor em Brasília. Hoje, Rosane conta detalhes sobre esses rituais e relata como foi o encontro com Maria Cecília no dia em que teria sido ameaçada por telefone. Já tem bastante tempo que ela aceitou Jesus, hoje ela é pastora e ela estava fazendo o lançamento de um novo CD, onde ela contava todas as experiências. Inclusive os rituais de magia negra que aconteciam. Inclusive os rituais de magia negra que eles faziam, mas não com a minha participação, porque algumas coisas eu participei, mas a grande maioria eu não aceitava participar. Nesse CD a que Rosane se refere, Maria Cecília relata 2 fases desse trabalho com Fernando Collor. Uma para ele chegar à presidência. Foi um trabalho muito sério, foi um trabalho muito imundo, podre, nojento, para que se colocasse ali na presidência da República aquele homem para administrar o Brasil. Outra com ele já presidente nos porões da casa da Dinda. Nesse trecho, Maria Cecília fala dela mesma como se falasse de outra pessoa. E ela teve que ir para Brasília, improvisar na casa da Dinda, lá nos porões da casa da Dinda, um lugar que fosse para o atendimento do marido e da esposa que estavam na presidência da República. E ela deu continuidade àquele trabalho por um longo tempo. Depois, Cecília confirmaria numa entrevista à revista Época a realização desses rituais. Agora, nesse livro, você vai contar justamente sobre esses rituais que ele não gostaria que fossem contados. Com certeza, com certeza. Que rituais são esses, Rosane? Trabalhos em cemitérios, trabalhos muito fortes. E com animais, o que acontecia? Não, com animais era matança mesmo de animais. Mata galinhas, mata boi, vaca. São animais que são sacrificados.
Esta imagem mostra a proximidade de Maria Cecília com Fernando Collor. Em 1991, ela sobe a rampa ao lado do presidente e trocando sorrisos. A cor branca do terno teria sido uma orientação de Cecília. Também por orientação dela, segundo Rosane, Collor fazia rituais com a intenção de se proteger de inimigos políticos, tentando fazer com que fossem atingidos pelo mal que desejassem contra ele. O Fernando, ele fez, tipo, ritual de ficar isolado na casa da Dinda. Na própria casa da Dinda? Na própria casa da Dinda. Ele ficou, tem um porão embaixo, então ele ficou durante 3 dias, isolado mesmo, como se fosse se consagrando. Com o animal morto? Não, mas não no mesmo local. Dormindo numa esteira, sabe? Ficando ali vestido com roupa branca. E ele fazia isso pedindo o quê? Porque ele acreditava que pessoas que desejavam mal para ele, fazendo isso, o mal que as pessoas mandavam para ele voltava. Durante quanto tempo vocês fizeram esse tipo de ritual? Olha, quando eu conheci o Fernando, ele já frequentava esses ambientes. Enquanto você esteve casada com ele? Estivemos casados, ele praticava. Rosane afirma acreditar que esses rituais deram origem ao que ela chama de maldição do Collor e que ela e Maria Cecília só escaparam por terem aceitado Jesus. Eu e a Cecília somos 2 pessoas que estamos vivas. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em Jesuicidência e somos 2 pessoas que estamos vivas por ter aceitado Jesus. O que você chama de maldição do Collor? De as pessoas que tentaram prejudicá-lo. Vários exemplos. Morreram de morte estranha. Eu acredito na maldição de aquilo que quando você deseja o mal para alguém, isso pode acontecer. Quantas pessoas morreram de maneira estranha? Eu não sei quantas pessoas, mas eu acredito... Quais foram que você atribui à maldição? Mulher do PC Farias? Não tem interesse na vida do Paulo. Que era uma pessoa que não tinha muito carinho pelo Fernando, ela não gostava do Fernando. Agora, jamais vou afirmar que o Fernando fez algum trabalho para que ela fosse morta. Pedro Collor morreria em 1994, vítima de um câncer no cérebro. 2 anos antes, as denúncias feitas por ele na revista Veja provocaram a criação de uma CPI. name
of Jesus, I break the power of every disease. In the name of Jesus. No divorce in the name of Jesus. I thank you that you will bless each and every one and let them rise from their deathbeds, from hospital beds. Every request shall be fulfilled in the mighty name of Jesus. And if you believe that, shout hallelujah! That at the name of Jesus Christ, every knee should bow and every tongue should confess of things in heaven, on earth, and under the earth, that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Say amen. I heard she had sickle cell. Yeah, sickle cell anemia. So she couldn't do this before. No more pain. No more pain. No more, you can feel it. I only have one desire. I want hell empty and heaven full. I speak to every crippled leg, and I command every crippled leg to receive strength right now in the name of Jesus. Into light. He turns sin into salvation. He turns bondage into freedom. He takes away addictions and he changes us from the inside out.